Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do sétimo ano do Colégio Amaús. E sétimo ano, beleza? Bom, então nessa videoaula vamos fazer a correção aí da leitura complementar lá na página 77. É só uma questão, tá? É uma leitura complementar de um texto muito interessante, mas muito importante, pessoal. Não é pouco. Tudo bem? Então vamos direto para o nosso livro para a gente iniciar aí a correção. Chegamos então no nosso livro, pessoal. Aí a leitura complementar, a pluralidade dos biomas preservados pelo ICMBio. Galera, ICMBio, gravem, tá? Isso daqui, essa atividade não vai ser só importante para o estudo da ciência, não, tá? Isso aqui vai ser extremamente importante para a sua formação como futuro profissional aí, independente da sua área, se você quiser ser um professor de geografia, um policial, um bombeiro, um comerciante de uma grande estatal, uma grande empresa, né? Independente da sua formação, tá? O que nós vamos falar aqui hoje é muito importante, pois nós estamos lidando com a conservação da natureza, a conservação do meio ambiente, e que não é conversa de ontem, não, tá? Desde lá da década de 60, 70, que biólogos, cientistas começaram a prestar atenção nisso, porque antigamente, né, não estava ninguém aí preocupando para meio ambiente, né? Meio ambiente para quê? Mata Atlântica para quê? Toca fogo nisso, para quê deixar a mata? É melhor jogar tudo para baixo, né? Para fazer madeira, para fazer dinheiro, colocar boi lá, porque com boi eu consigo vender o boi, eu consigo fazer dinheiro. Tá todo mundo preocupado com dinheiro, né? Dinheiro é que move a economia do mundo. Então, de certo momento, né, surgiu aí os ambientalistas, pessoas que iam contra aquelas ideias, porque viam que uma hora ia dar problema, né? Uma hora ia dar algum problema, porque tá todo mundo só desmatando, todo mundo só tocando fogo nas árvores, no meio do mato, sem nem saber que naquela árvore poderia existir uma bromélia, e naquela bromélia poderia existir algumas espécies de anfíbios, algumas pererecas, sapos e rãs sobrevivendo naquela árvore. Enfim, ninguém se preocupava com isso. E os ambientalistas frearam essa ideia, porque eles começaram a entender que pode haver um impacto, não momentâneo agora, mas futuramente, as próximas gerações, quem que é a próxima geração? Você mesmo. Podem ter sérias consequências pelo desmatamento, pelo desmate da biodiversidade, tá? Então, pense muito bem, tá? Porque futuro geração aqui, ó, não é eu mais não, tá? São vocês. Então, vocês que têm que levar esse assunto muito a sério. Resumindo o papo, ICMBio, o que significa? Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Pessoal, quando eles perceberam que tem que preservar a natureza, eles começaram a criar leis, eu estou me referindo aos governantes, os prefeitos, vereadores, presidentes, alguns, começaram a criar estratégia para preservar o meio ambiente. E uma dessas primeiras estratégias aí, ó, foi criar o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, ou ICMBio. ICMBio é a sigla para Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Olha só, aqui, ó. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, tá? É, que, qual foi a importância desse instituto? Ele começou a criar unidades de conservação, porque até então estava todo mundo desmatando. Estou nem aí para a área verde.
Tem árvore ali e então está ocupando espaço. Tira aquela árvore para construir alguma coisa. Poxa, tá errado. A gente tem que frear isso daí, tem que diminuir, porque as árvores têm uma importância no meio ambiente, tá? Então, o ICMBio, ele controla as unidades de conservação do país, tá? O que é unidade de conservação? São áreas naturais que devem ser conservadas, ou seja, não é para desmatar. Aquela área vai ser, você vai desmatar, você vai construir casa, você vai criar boi, criar gado em outro lugar. Nas áreas, nas unidades de conservação, como o próprio o nome já diz, é uma unidade, uma área que vai ser conservada. Ou seja, todos os animais que vão sobreviver ali vão ficar ali. Não é para jogar árvore no chão, porque ali acontecem estudos naquelas árvores, entendeu? Então, o ICMBio surgiu para criar essas áreas, delimitar. Não, aqui vai ser unidade de conservação e ali você pode desmatar. Criando essas áreas para preservar os nossos biomas, né? Como a gente já viu aí um pouquinho, Amazônia, Caatinga, e preservando os biomas, vamos estar preservando aí também os seres vivos que ali habitam. Então, pessoal, ICMBio é um órgão, tá, do governo federal, que surgiu no intuito de ajudar a preservação do meio ambiente. E quem que foi Chico Mendes? Pode anotar aí do lado também, pessoal. Tá? Chico Mendes foi um ambientalista que morou no Acre, no Amazonas, lá na década de 70 e 80, e naquela época eles desbravavam a Amazônia, né? Queria conhecer a Amazônia. E como que eles faziam isso? Derrubando tudo, tocando terror mesmo, tocando fogo, acabando com tudo, tá? E o Chico Mendes não concordava com aquilo, tá? Ele ia contra as ideias de desmatamento. E ele sempre lutou para preservar as árvores. Até que um dia, uns donos de fazendas assassinou o cara. Infelizmente, pessoal. E a gente está falando isso dos anos 70, 80. Não é muito tempo atrás. Então, Chico Mendes preservava o meio ambiente, evitava que pessoas derrubavam as árvores, e os donos de fazenda, querendo dinheiro, egocêntricos, foi lá e assassinou o cara. Como resposta, o governo foi lá e criou então o instituto, o ICMBio, tá? Agora, a partir de agora então, com o ICMBio, nós vamos criar as unidades de conservação e vamos preservar aí o meio ambiente em memória do Chico Mendes, tá? Então é só uma historinha, viu, pessoal? Muito interessante. Pra vocês refletirem um pouquinho. Tem muito documentário, filme que mostra a história do Chico Mendes. Então, pesquisem depois. Se vocês quiserem assistir um filme, um documentário, é só procurar aí História de Chico Mendes. Vocês vão ver a fundo como que foi a vida dele, né? Como que foi a morte dele. Muito interessante, tá? Então, aí te mostra o mapa mostrando as unidades de conservação e terras indígenas atualmente, tá? Olha só, de 2018, tá? 2 anos atrás. Então, olha só, vejam que na Mata Atlântica, pessoal, que é Mata Atlântica, né? Praticamente não tem mais unidade de conservação, tá? Sobraram só alguns requisitos, né? Resquícios de áreas que que devem ser protegidas, né? Tem muito aqui no estado do Amazonas, no Pará. Então, são poucas unidades de conservação, mas elas, mesmo que são poucas, ainda são importantes, porque ali não pode desmatar. E existem dois tipos: o de proteção integral, ou seja, proteção integral, não pode nem entrar pessoa. Vai entrar pessoa para quê? Porque a gente já sabe que onde uma pessoa vai e deixa lixo, não é mesmo? Então, proteção integral, não pode construir nada, não pode fazer nada. Proteção integral
e a outro tipo é de uso sustentável. De uso sustentável, pode haver pessoas morando, desde que essa pessoa não desmate aquela área. Ah, ela pode usufruir dos recursos que estão ali presentes, né? Colher algumas frutas, mas, ou seja, de uso sustentável, ou seja, o uso que sustente ela e a natureza, não desmate a natureza. Proteção integral pode morar a gente? Não. Pode morar a gente não. Aqui é só a área para proteger, a área de proteção integral. E de uso sustentável pode sim ter moradores. Então vamos responder a questão para não enrolar muito. O texto e o mapa traz alguns exemplos de unidade de conservação. Os Cs. Quem controla os Cs, como diz o texto, né? O Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é controlado pelo ICMBio, e a distribuição nelas do Brasil. Note que há áreas indígenas que não fazem parte do UC e dois tipos de UC, a de proteção integral e de uso sustentável. Aí responda, qual o bioma que apresenta a maior quantidade de UCs no Brasil? Olha aqui, em Minas, pessoal, tem muito pouco. Tá vendo esse pontinho verde aqui em cima de MG? MG tem um vermelho, né? Uma de uso sustentável e depois uma verdinha. Essa verdinha é a Serra do Cipó, Parque Nacional da Serra do Cipó. Tá? Vocês já conhecem lá? Bom, é uma unidade de conservação, pessoal. Muita gente utiliza a região para ir em cachoeira. Tá? Nessa unidade de conservação, é permitido a entrada de pessoas para ir em cachoeira apenas. E por mim eu acho que ainda tinha que evitar, porque ainda a pessoa está dentro de uma unidade de conservação, vai lá para curtir a natureza, pegar uma cachoeira e ainda tem a cara de pau de jogar lixo no chão naquele ambiente, não é mesmo? Então por mim não podia entrar nem ir para a cachoeira. Mas enfim, uma curiosidade, aqui então é o Parque Nacional da Serra do Cipó, muito próximo aqui de Belo Horizonte. Aqui tem a Serra da Canastra, que é uma outra unidade de conservação. A Serra da Canastra nasce o Rio São Francisco. O Rio São Francisco sobe aqui, ou seja, essas unidades de conservação, pessoal, tem uma importância muito grande. No caso da Serra da Canastra, nasce um rio lá. Ou seja, pode poluir aquela área, aquela água? Não, poder pode, se quiser poluir, pode. Só que você vai acabar com a vida, na vida de seres vivos que habitam ali, entendeu? Os animais que vivem no rio, os animais que vivem na região. Você vai acabar literalmente com a fauna e a flora do ambiente local. Tá? Então, por isso que eles criaram essas unidades de conservação, para auxiliar aí na preservação da área. E vejam só, no caso aqui na Serra da Canastra, você poluir o rio, como o rio ele corre aí ao longo do estado, ao longo do território nacional, você vai poluir a região e vai poluir ao longo do rio inteiro. Então, aquele pedaço sei lá, aquele lixo que você descartou aqui, ele vai sair poluindo toda a área do rio, tá? É muito grave as consequências da poluição. Então, respondendo a questão, maior quantidade de seres no Brasil na Amazônia. Tá? Então aqui tem áreas bem grandes, vejam, né? Verdinho aí. E qual o bioma que apresenta a menor quantidade de seres no Brasil? Aí tá lá no sul, né? Pampa ou Campos Sulinos. Vejam só, tem só um aqui bem no extremo sul de uso sustentável. Aqui não tem nem a de proteção integral. Vocês estão vendo algum verde aqui? Só aqui no cantinho, não é mesmo? Então, há menos unidades de conservação. Essas unidades de conservação devem existir onde o desmatamento está muito alto. Onde o desmatamento está muito alto? Na Amazônia. Então, por isso que é importante ter lá. Sei, qual que é a diferença entre as unidades de conservação
de proteção integral e de uso sustentável. Pessoal, vejam só. Curiosidade aí, tá? Então, estamos em um site nacional, um site governamental que é do ICMBio, que é o Ministério do Meio Ambiente. Vocês podem ir, acessar, tá? No site, na sua barra de endereços aí, icmbio.gov.br, e que vocês encontram todas as informações relacionadas às unidades de conservação. Aí está até distribuído pelos biomas. Vejam só, os biomas que nós estamos estudando: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e até o bioma marinho. Sim, eles criam unidades de conservação também no mar, em alguns oceanos. Tá? Abrolhos, Fernando de Noronha. Ali existem diversos animais que devem, animais marinhos, que podem correr risco de extinção se sofrer algum impacto ambiental. Mas impacto ambiental no mar, Renan? Sim, pode haver aí. Geralmente algumas empresas que extraem petróleo acabam desmatando a área para construção aí, de toda a aparelhagem, todos os materiais que vão fazer essa extração de petróleo. Tá? Então, acessem aí o site, abram aí cada bioma para vocês estudarem, verem um pouquinho. É interessante, eu particularmente gosto muito. Então, aí foi só uma curiosidade para vocês verem e estudarem sobre as unidades de conservação. Voltando para a pergunta, qual que é a diferença entre o C e proteção integral e de uso sustentável, né? A diferença de proteção integral e de uso sustentável. A de uso sustentável, resumidamente falando, né? Pessoas podem extrair os recursos que estão ali presentes, tá? A de proteção integral não, pode haver turismo em algumas, tá? Só que moradia zero, ou seja, proteção integral, tá? D. Qual o bioma que mais está sofrendo com a ação humana atualmente, segundo o texto? Então, temos aí o Cerrado, mais ou menos nessa região. Mesmo? Minas Gerais, pouquinho da Bahia, Goiás. E a última, qual o ser mais próximo de onde você mora? Aqui temos a Serra do Cipó. Parque Nacional da Serra do Cipó, creio que é a mais próxima. Galera, então finalizando a nossa videoaula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Galera, wikiaves.com.br é um site muito interessante também, tá? Que estuda as aves, os passarinhos. Você conhece a ave aí? Ele chama Felipe, tá? Uma ave, um passarinho extremamente ameaçado, ocorre aqui na nossa região, tá? Minas Gerais, Espírito Santo, tá? Neste site, pessoal, nós encontramos várias fotos, curiosidades sobre os passarinhos, o canto, né, a diferença entre eles. Se vocês tiverem um tempinho, também acessem wikiaves.com.br para entender mais sobre os passarinhos, que, como nós estávamos falando de unidade de conservação, né, uma das importâncias da unidade é justamente manter aí, preservar as árvores que vão acabar preservando também não só os pássaros, mas como todas as formas de vida. Tudo bem? Um grande abraço, bons estudos, até a próxima videoaula.